Fala, Alexandre, beleza? Bom dia! A live caiu aqui agora, tava com as pessoas na live aqui conversando, tô esperando elas voltarem aí, tá? Só mais um minutinho aí, para as pessoas poderem voltar. Máximo, a música tá atrapalhando aí na minha conversa, tá dando para poder entender tudo direitinho. A Lud que tava aí na live, Lud, perdão, a live caiu aqui, não sei porquê, mas estamos de volta aí. A música, o áudio tá tudo ok, o vídeo aí tá tudo ok, como eu falei com vocês, ainda estou ajeitando aqui o meu cenário, estou ajeitando aqui a minha iluminação, então perdão pelas sombras aí ainda, porque a intenção é entregar a vocês aí um conteúdo de muita qualidade, né? Mas além de um conteúdo de muita qualidade que a gente traz, informações de muita qualidade, a Tatiane também que estava na outra live, bem-vinda aí Tatiane, novamente, mas além de entregar a vocês um conteúdo de muita qualidade, eu quero que tenha uma qualidade visual maravilhosa, então eu estou acertando isso aqui ainda, já a gente vira profissional nesse negócio aqui. Então vamos lá, né, gente, sem mais delongas, vamos lá falar sobre um tema muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, próximo aí a pouco mais de uma semana de estarmos aí para escolher para as eleições municipais, né, escolher os governantes da nossa cidade, do nosso município, as pessoas com quem, num nível de hierarquia, de governança, são as pessoas que a gente tem um acesso mais fácil, né, aos vereadores, aos prefeitos, pelo menos subentende que deve ser assim. Muitas das pessoas não veem assim, mas é por isso que eu entro com essa questão desse tema do propósito e governo, tá? Então aqui o tema principal é a gente falar sobre esse governo à luz da palavra de Deus, à luz da vivência de um propósito, para que vocês possam de fato ter a consciência do que isso representa no momento da sua escolha, no momento de uma votação, no momento da política, né? A minha intenção aqui é trazer para vocês um nível de consciência elevado dentro daquilo que eu venho vivido no cumprimento de princípios, né? Ao despertar o meu propósito de vida. Trago isso de uma forma mais intensa através da minha mentoria, Desperte Sua Missão, mas procuro também desenvolver alguns conteúdos nas minhas redes sociais que possam trazer para vocês de forma passo a passo, de uma forma mais gradativa, para que vocês vão tomando consciência do quanto é importante a vivência de princípios nesse mundo e o quanto esses princípios trazem paz e prosperidade para a gente. Quero que vocês tenham que a base de todo o conteúdo, de tudo que eu entrego aqui nas redes sociais, nos meus materiais, nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, nos meus cursos, nos meus e-books, né? Todo esse material, a minha intenção é trazer para vocês uma consciência do que é a paz e a prosperidade no mundo. Acredito eu que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos nesse mundo buscando por viver paz e prosperidade. E essa paz e essa prosperidade é uma promessa, inclusive, divina para nós. Mas para isso nós precisamos de cumprir princípios. E a melhor forma de cumprir princípio é tomando consciência de qual que é o seu propósito de vida nesse mundo. E no despertar, na vivência desse propósito, aliado ao cumprimento de princípios, você identificar de fato aquilo que verdadeiramente faz sentido em sua vida, num ambiente de prosperidade. Tá? Então sejam todos vocês muito bem-vindos. Esse tema governo, se você acredita que faz sentido para outras pessoas, para pessoas do seu ciclo de convivência, aí, do seu ciclo de relacionamento, clica no aviãozinho aqui do lado, manda essa live, convida essas pessoas para essa live, tá? Tragam elas para aqui dentro desse ambiente, tá? E se você está acompanhando essa live gravada, se você não está de forma ao vivo aqui mesmo, se você está acompanhando ela gravada, clica nesse aviãozinho também e manda essa live para as pessoas que você acredita que esse tema, que tudo isso que a gente vai falar aqui agora, seja importante no direcionamento dessa pessoa para que ela possa tomar decisões, né? Se hoje nós temos um governo, se hoje algum de nós ou algum de vocês que está aqui na live, se vocês avaliam o governo como ruim, nós temos uma parcela de contribuição para que esse governo esteja do jeito que está. Se você avalia esse nosso governo como ruim, porque de alguma forma
você não está defendendo ou tomando consciência verdadeiramente de quais são os valores que pautam as suas decisões num momento de política, num momento de escolha de quem vai te representar num ambiente de governança, num ambiente de governar um povo, governar uma terra, governar uma cidade. Né? Então é essa consciência que eu quero trazer aqui hoje, durante essa live, nesse material. E por que eu tenho aqui, Juliano? Por que falar sobre propósito e governo? Gente, desde que eu venho vivendo o meu propósito nesse mundo, eu venho tendo informações, eu converso mesmo com Deus, e Deus vai me apresentando aquilo que as pessoas têm dificuldades, às vezes até mesmo nas conversas, nas minhas orientações, nas minhas mentorias, até nas orientações que eu faço de maneira individual com outras pessoas, às vezes nos meus grupos de relacionamento, de convivência mesmo ali, eu vejo que desperta as pessoas, às vezes têm algumas ideias, que eu percebo que essas ideias existem por falta de consciência de algumas coisas, de alguns temas, de alguns princípios, ou não ver os temas que são princípios como vivência de princípios, e aí isso me desperta. E o que me despertou a trazer o tema propósito e governo? O que a gente mais escuta hoje, eu acredito que vocês aí também, quando vai falar de política, quando vai falar de governo, as pessoas falam, não gosto disso não. Não gosto mesmo disso. Inclusive, antes de eu entrar na live aqui, tinha uma caixinha de pergunta que eu deixei lá, né? Uma pessoa me falou, não tive o tempo de responder ela aqui ainda, mas vou responder. Mas uma pessoa me falou lá assim, vem você envolvendo propósito, envolvendo espiritualidade com política, envolvendo religião com política. Acho que é um negócio assim que tá lá na caixinha. Mas, cara, tá tudo muito ligado, né? Porque se hoje nós vivemos num sistema de governo que não é agradável ou que não flui conforme a gente tem, conforme a nossa consciência, é porque nós estamos deixando pessoas escolherem no nosso lugar. Nós estamos deixando pessoas que têm valores, às vezes, contrários aos nossos, entrarem no lugar da governança por falta de posicionamento nosso mesmo. Por falta de nós nos posicionarmos e termos e contribuirmos com o nosso papel, com aquilo que a gente tem controle, que é colocar as pessoas certas lá para poder governar e cobrar dessas pessoas por um governo justo. Agora, como é que eu pauto entre o que é certo e errado para mim poder definir qual que é o governo que verdadeiramente faz sentido? Tudo que eu pauto na minha vida hoje, né, dentro de um despertar de propósito, o que eu conduzo os meus mentorados dentro da minha mentoria, a tomarem a consciência, a tomarem decisões, é pautada em princípios bíblicos. Vendo a Bíblia como um manual de instruções. Vendo a Bíblia como um livro de orientações. É um livro de espiritualidade, é um livro de religiosidade, é também, mas aqui eu quero trazer um enfoque da Bíblia, conforme eu trago em todos os meus materiais, como um manual de instruções. E por que um manual de instruções? Porque nela contém princípios, contém direcionamentos que estão dando certo há milênios. Né? Tem dado certo há milênios. E a gente percebe que as pessoas vêm deturpando esses princípios e por isso a coisa vai encaminhando de uma forma errada, da forma que está. Né? Às vezes a falta de compreensão desses princípios, da forma de como aplicá-los, vem fazendo com que as pessoas tenham uma interpretação errada do que é governo, do que é política, e aí passem a não se interessar mais por esses assuntos. Porém, nós que estamos em busca de evolução, nós que estamos evoluindo a cada dia, se você está nessa live aqui, uma live que fala sobre propósito e governo, é porque você de alguma forma está buscando por evolução na sua vida, está em um processo evolutivo intenso na sua vida. E por estar nesse processo evolutivo, o seu nível de consciência, ele tem que estar mais elevado com relação a assuntos que tratam dessa evolução. E quando a gente compreende o nosso propósito, a gente percebe que o nosso propósito é mais sobre como a gente age positivamente na vida do outro do que sobre... Voltou. Vocês ainda estão me escutando aí, né? Só me dá um joinha aí para eu poder continuar aqui. Nossa, tá muito instável a internet aqui hoje. Peço desculpa para vocês, não esperava por isso aqui mesmo, né? Sempre teve uma qualidade muito boa, mas tá muito instável aqui. Vocês me perdoem se cair, mas a gente vai voltando aqui, continuando o assunto. Mas enfim, beleza, Lud, valeu. Mas enfim, quando a gente toma consciência do nosso propósito, a gente enxerga que o negócio é mais sobre o outro, é mais sobre como conduzir a vida do outro, como trazer paz e prosperidade para a vida do outro, a gente desperta
que dentro de um ambiente de governança tem que existir essa intenção, a gente tem que intencionalizar para o bem comum. Nós precisamos de intencionalizar todas as ações de um governo, de uma política, para o bem comum. E é isso que os governos prometem, é isso que os políticos prometem e tal, mas se não cumprem, é porque tem alguma coisa ainda faltando a nível de consciência nossa. E é essa consciência que eu quero trazer para vocês aqui hoje. A intenção dessa live é trazer esse nível de consciência perante aquilo que eu tenho escutado de muitas pessoas. Não gosto de me envolver com política, esse ano eu não vou votar, esse ano eu vou votar em branco, esse ano eu vou anular meu voto, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, porque político é tudo corrupto, político é tudo... Calma lá, carapada. Se todos os políticos fossem corruptos, esse país já tinha ido por água abaixo há muito tempo, já tinha descido, já tinha jorrado na correnteza há muito tempo. Graças a Deus existem pessoas sérias que estão na política. Graças a Deus existem pessoas que brigam sim, que lutam pelo bem comum na política. A gente só tem que saber como selecionar isso. E para a gente selecionar, primeiro, a gente tem que elevar o nosso nível de consciência sobre um assunto, sobre um termo que se chama governo. Nós precisamos de entender o que é governar, o que é o governo. Tá? Vou voltar aqui para vocês, para a gente poder entrar direto no tema, mas antes ainda de entrar no tema, clica nesse aviãozinho aí, manda essa live para outras pessoas, manda um convite para essas pessoas que você acredita que esse tema faz sentido para elas. Você que está vendo essa live gravada, convida pessoas, manda essa live para outras pessoas aí, tá? Porque nós temos aí 1,5 semanas e é um tempo, pouco mais, né, de 1 semana, e esse tempo é necessário, né? E ele é um tempo bom para que as pessoas já possam entrar dentro desse nível de consciência de governo e saber como selecionar os governantes que verdadeiramente fazem sentido, que vão promover o bem comum dentro dessa governança. Deus, quando entregou governantes ao seu povo, tudo que ele direcionava era para o bem comum. Desde a época de Deus, desde a época passada, existiu corrupção. Existiu, né? Principalmente na época dos reis, em que os reis foram colocados para poder guiar o povo de Deus. Houve muita corrupção nesse tempo também. Mas nós também temos que compreender o sentido entendendo esse sentido essencial do governo, de governança, a gente vai entender também como lidar com esse tipo de situação e nós vamos ver isso tudo aqui na live. Então, e se você quer aprofundar um pouco mais nessa questão de princípios, já vou deixar para vocês que estão aqui na live, comenta aqui nessa live princípios, ou princípio, tanto no plural quanto no singular, que eu vou te enviar um convite para você entrar num grupo que chama Princípios da Prosperidade, que lá nesse grupo eu vou fazer um evento sensacional, falando justamente sobre a vivência desses princípios, te apresentando esses princípios, como vivê-los e a que resultados eles levam vocês para que vocês possam ter resultados efetivos na sua vida, cumprindo princípios milenares que constam na palavra de Deus, que estão na palavra de Deus guiando o seu dia a dia, guiando as suas decisões para que você tenha paz e prosperidade na vida. Paz e prosperidade é isso que a gente sempre busca nesse mundo. Tem pessoas que buscam essa paz e essa prosperidade de maneira errada, tem pessoas que buscam essa paz e a prosperidade de maneira correta, e o que demanda se estão buscando paz e prosperidade de maneira correta ou de maneira errada, é o nível de consciência que elas têm sobre o que é a paz e a prosperidade na vida delas. E para que haja essa paz e prosperidade, é necessário que você tenha um alto nível de conhecimento sobre você mesmo. E aí a gente entra no primeiro... Na primeira fase, na primeira compreensão do termo governo, que é governar a si próprio. Governar, compreender, esse é o sentido essencial de compreensão do termo governo. Primeiro você precisa governar a si próprio. Como assim governar a si próprio? Governar os sentimentos, governar as suas vontades, né? Porque Deus, Ele nos criou e deu a nós, eu fiz algumas anotações aqui para poder não esquecer essas ideias, que esse tema é muito importante, mas a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela nos fala que Deus fez o ser humano e deu ao ser humano a razão e a racionalidade, e com isso ele deu ao ser humano a liberdade e a responsabilidade de se governar. Então você pode escolher se governar ou não. Quando eu digo que eu não estou me governando, quando você
vai de favor a ideologias que são pregadas, que são contra aquilo que está escrito na palavra de Deus. Você não se governa a si próprio quando você sabe que você precisa de tomar algumas decisões na sua vida a termo de saúde física, a termo de relacionamento, e você não consegue dominar essas suas vontades, esses seus prazeres passageiros, em detrimento de uma decisão mais forte que vai te dar um prazer mais elevado, que é o prazer essencial do cumprimento, que tem a ver com o cumprimento de princípios. É tipo assim, às vezes você tem um problema de saúde que está totalmente ligado à sua alimentação. E aí você precisa de fazer uma dieta, você precisa de melhorar essa sua alimentação para poder provocar, para poder trazer paz e prosperidade para a área da sua saúde. E aí tem muitas pessoas que falam o seguinte: eu não dou conta, eu não sei como é que eu faço isso, é muito difícil fazer uma dieta, é muito difícil viver. E aí você vai viver em limitação, em perturbação e escassez o resto da vida nessa área da saúde, porque você não consegue se controlar, você não consegue controlar o seu instinto, né, para poder se alimentar corretamente. Ou ainda, dentro de um relacionamento, a pessoa às vezes está vivendo uma vida de desgraça dentro do relacionamento porque trai, porque desrespeita o outro, porque não tem ali o respeito mútuo nesse relacionamento, nesse casamento, nesse matrimônio. E aí você conversa com a pessoa, você conversa com um homem, eu já tive essa experiência de conversar com o cara, assim, da pessoa saber que o cara, né, às vezes um cara até próximo de mim, uma pessoa até próxima de mim, e saber que a pessoa está vivendo uma vida de traição, né, e você vira para a pessoa e fala para ela, cara, você não está percebendo que tudo que está acontecendo no seu relacionamento, na sua família, os filhos estão desconectados de você, a sua esposa está desconectada de você, você está vivendo uma escassez, você está vivendo uma perturbação no seu relacionamento, porque você decidiu trair. Ah, Juliano, mas eu não aguento não, é forte demais isso em mim, a carne é muito fraca. Sim, a própria palavra de Deus nos adverte que a carne é fraca, por isso nós devemos viver também em consciência ao nosso espírito. E viver em consciência a esse espírito é viver princípios, é cumprir esses princípios efetivamente para que tragam resultado de paz e prosperidade na nossa vida. O que dá paz e prosperidade na vida, coloque isso na sua cabeça, insight aí, tá? Se tiver alguma caneta, anota. O que traz paz e prosperidade para a sua vida, em todas as áreas: cumprimento de princípios. Ah, então, Juliano, não é a vivência do propósito que traz paz e prosperidade para as áreas da minha vida, não? Não. O que traz prosperidade e paz para as áreas da sua vida é cumprir princípios constantes na palavra de Deus. Porém, a vivência do propósito aumenta o seu nível de consciência na vivência desses princípios. E vivendo princípios, você consegue ter resultados mais fortes no cumprimento do seu propósito. Por isso, indiretamente, viver propósito de vida, decidir viver o seu propósito, despertar esse propósito, viver esse propósito, traz paz e prosperidade para a sua vida. Por quê? Porque o direcionamento para a vivência desse propósito está diretamente ligado à vivência desses princípios bíblicos. Beleza, então compreendendo essa questão do governar a si mesmo, eu queria te fazer uma pergunta aí. Como que está a sua governança sobre a sua vida? Existe algum ponto na sua vida que você não está conseguindo ter o controle ou conseguindo ter autocontrole? Pessoal, vocês vão ver as manchinhas aqui, mas é suor, tá? Não, isso aí não tem jeito de tirar, não. É suor, mas vamos lá. Eu quero que você tenha essa consciência. Que você chegue e traga esse nível de consciência para você aí agora. Existe alguma área da sua vida que você não está conseguindo governar? Que área é essa? Qual área da sua vida? Você não precisa responder que não. Quero que você faça essa reflexão aí. Qual área da sua vida você precisa se governar mais? É na sua área profissional? É na sua área de relacionamentos? É na sua saúde? Sua saúde às vezes está desgastada aí, porque você não consegue se controlar, você não consegue se governar na área da sua saúde? Será que são os seus relacionamentos que estão todos destruídos? Será que é dentro da sua família está toda destruída por falta de um posicionamento, de uma decisão sua, de uma governança de vivência de princípios na sua vida? Isso é para você conseguir compreender o peso que é viver princípios. E quando a gente fala princípios milenares, princípios constantes na palavra de Deus, são princípios que dão certo há milênios.
né? E a própria palavra de Deus, né, nos fala que céus e terras passarão, mas essa palavra nunca vai passar. Ou seja, é o cumprimento dos princípios que estão nessas palavras, que estão dando certo na palavra de Deus, o cumprimento desses princípios que estão na palavra de Deus, que estão dando certo há milênios, que vai controlar a sua vida. A falta de resultado, a falta de paz e prosperidade em alguma área da sua vida, a vivência de alguma área da sua vida em perturbação e escassez, ela está diretamente ligada a algum princípio que você não está cumprindo na sua vida. E talvez esse princípio é o princípio principal para que você passe a governar a si mesmo. É fácil, gente, de forma nenhuma. Viver em contato, viver em consciência com a palavra de Deus, viver em contato com esse direcionamento de princípios, aplicar princípios, viver princípios, principalmente no mundo que nós estamos, onde existem tantas ideologias contrárias ao que está constante na palavra de Deus, ao que está escrito na palavra de Deus, no livro da sabedoria milenar, não é fácil. E eu, inclusive, tenho um material, que é um e-book, que chama Nunca Foi Fácil, é um guia prático para que você melhore esse seu relacionamento, né, com Deus, com a sabedoria divina, tomando consciência daquilo que verdadeiramente faz sentido, para que você viva, para que você tenha essa conexão maior com a sabedoria divina. Se esse e-book faz sentido para você, comenta aqui. Eu até esqueci o que é que comenta aqui para poder ter o e-book, tá? Mas comenta que eu quero, tá? E eu vou te enviar o link para você baixar esse e-book. Pode comentar aqui nessa live mesmo. Eu vou te mandar o link para você poder baixar o e-book. Aproveita enquanto ele ainda tá de graça, porque daqui a pouco ele já sobe para a plataforma, tá? Vai ser cobrado. Então vamos lá. Falando dessa questão, continuando aqui, discernindo sobre a questão da governança do eu próprio, a minha própria governança, governar a minha vida, a palavra de Deus, ela traz aqui, na primeira carta de Pedro, né, capítulo 1, versículo 13. Olha só o que fala na palavra de Deus. Eu quero trazer essa base bíblica, essa base da sabedoria milenar, como uma forma não de religiosidade ou de espiritualidade, mas como uma forma de te orientar na compreensão do termo governança, tá? Do termo governar. Governar a sua vida, governar a si próprio. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus for revelado. E ainda complementando, na primeira carta de Pedro, só que agora o capítulo 5, versículo 8, fala assim: tenham domínio próprio e estejam sempre alertas. O diabo, adversário de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Percebam a força, gente, de se cumprir princípios. Quando você não cumpre princípios nesse mundo, você abre a possibilidade de o diabo agir sobre a sua vida. E a palavra de Deus deixa bem claro aqui: o diabo, o inimigo de vocês, o adversário de vocês. Ou seja, o adversário, o diabo é adversário de Deus? Não, gente, Deus já venceu o diabo, Deus já venceu o mal. A vitória de Deus sobre o mal já é garantida. O diabo sabe que ele não pode com Deus. O diabo sabe que Deus já venceu isso aí. Só que o diabo, Deus, na liberdade que ele nos deu, né, dando pra gente razão e racionalidade, e dando pra gente a liberdade, a responsabilidade de se governar. Então, a responsabilidade de governar sobre a nossa vida é de Deus. Não, a responsabilidade de governar sobre a nossa vida é nossa. A escolha é nossa. A vivência de princípios é nossa. O que Deus garante? Ele garante as promessas advindas do cumprimento desses princípios. E fala aqui, falando que o diabo é o principal adversário nosso, né? O diabo não é inimigo de Deus, o diabo é inimigo nosso nessa responsabilidade que Deus nos deu para poder nos governar, pela liberdade que ele nos deu de escolher nos governar ou não. O diabo, ele é um adversário forte. Por quê? Porque nós precisamos, para poder combater o diabo, nós precisamos de ter domínio próprio. Nós precisamos de ter domínio sobre as nossas ações, né? E para que a gente tenha domínio sobre as nossas ações, nós precisamos preparar a nossa mente para a ação e exercitar o nosso autocontrole. E como é que a gente faz isso? Refletindo. Só que as pessoas estão vivendo num mundo tão cheio de ideologias que se
que se cansaram de refletir, que tipo assim, a pessoa tem preguiça de refletir sobre a própria vida. A pessoa tem preguiça de parar um momento ali do dia, de fazer uma meditação, de fazer uma reflexão de como a vida dela tá, ou às vezes ela tá passando por algum problema e ela quer resolver esse problema de uma forma tão rápida que ela esquece que ela precisa de refletir, que ela esquece de preparar a mente para uma ação primeiro. E os princípios nos conduzem a isso, a preparar a nossa mente para uma ação. Nós estamos tão apegados às coisas formais que nós esquecemos das coisas espirituais. Nós estamos tão apegados às coisas mundanas, às decisões mundanas, que nós nos esquecemos da espiritualidade como forma, inclusive, de solução dos nossos problemas. A Bíblia soluciona qualquer problema. O que eu quero dizer com isso? Que a forma, por exemplo, eu tenho um problema de saúde. Então, o jeito formal é eu procurar um médico. Então quer dizer que eu não tenho que procurar um médico, eu tenho que acreditar na palavra de Deus, o que está escrito ali na palavra de Deus, e pronto, eu vou me curar? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando com você é que você tem que sim procurar um médico. Aliás, Deus deu sabedoria para que existissem outros seres humanos que com essa capacidade tivessem a possibilidade de medicar, de compreender qual que é o nosso problema, de nos auxiliar, de nos conduzir para a solução desses problemas. Eles se tornam um mentor, uma autoridade na nossa vida que vai nos auxiliar na solução desse problema de saúde. Mas a grande questão é o seguinte: a pessoa sai tão desesperada na procura de um médico que ela esquece de se amparar espiritualmente. O que a palavra de Deus nos fala sobre essa questão da cura de saúde? Onde na palavra de Deus que pode me orientar nesse sentido? Porque, de acordo com o seu problema, de acordo com o problema que você tem, se você busca essa reflexão e busca encontrar uma solução no livro da sabedoria divina, e nele está uma solução para esse assunto, ele vai amparar as suas decisões mediante ao contato com esse profissional. Ou seja, você usa de uma base espiritual para buscar a solução nos meios formais. Um problema jurídico, às vezes, que você está passando, o que a Bíblia orienta perante aquele problema jurídico que você está tendo? Antes de você brigar com a pessoa no tribunal, a Bíblia orienta desse jeito. Antes de você brigar com a pessoa no tribunal, vai lá e tenta resolver a situação com ela primeiro. Vai resolver essa contenda com ela primeiro. Se ela não quer te dar ouvidos, aí você vai contratar alguém, mas tenha em mente que a palavra branda desvia o furor, então você não vai brigar com aquela pessoa. Quanto mais você brigar com aquela pessoa, pior vai ficar a sua situação de resolver. É isso que a Bíblia orienta. E o que isso te dá base para buscar um advogado, por exemplo, no meio formal que vai te auxiliar nas decisões dentro de um caso? É porque você vai compreender, de acordo com os valores daquele advogado e ao que ele está te orientando a fazer, se isso é certo ou não, de acordo com a palavra de Deus. Porque se não for, cara, cai fora. Porque a maneira certa de agir no cumprimento de princípio, ela abre promessas de Deus na sua vida. Vamos continuar aqui então. E aí, para concluir esse assunto da governança pessoal, de você se autogovernar. Em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, está escrito assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha o que a palavra de Deus nos fala aqui. Um homem que tem autocontrole, um homem que governa a si mesmo, tem muito mais poder do que um homem que governa uma nação. Do que um homem que conquista um patamar de governo sobre um povo. Ou seja, primeiro, antes de você ter uma consciência elevada de escolha numa questão de governo, de governança política, primeiro você tem que ter a consciência do governar a si próprio. E tomando essa consciência do governar, porque tomando essa consciência do governar a si próprio, você vai compreender que o governo que pauta as decisões em detrimento ao bem comum, é esse o governo certo, de acordo com o que traz a palavra de Deus. Tá? E teve uma pessoa que me fez um questionamento aqui também, fora das caixinhas de pergunta, que fala o seguinte: o que a vivência do propósito auxilia no autocontrole para que a pessoa se governe? Quando você vive o seu propósito, nessa questão de autocontrole, a primeira etapa, a etapa mais forte da tomada de consciência do seu propósito, é você passar por um profundo processo de reflexão sobre você mesmo. E nesse profundo processo de reflexão, a que você tem que atentar?
sobre as suas fraquezas, sobre as suas limitações, sobre aquilo que você precisa de melhorar na sua vida, sobre os seus comportamentos, sobre as suas atitudes, suas escolhas, sobre os relacionamentos que você tem. Você precisa de atentar quais são os valores que pautam decisões na sua vida. Você tem que refletir sobre isso para poder tomar essa consciência de propósito. Você precisa refletir de como que está a sua vida nesse momento. Quais áreas da sua vida estão tendo paz e prosperidade, quais as áreas que não têm paz e prosperidade. E essas áreas que não têm paz e prosperidade, o que você precisa de fazer para poder começar a ter paz e prosperidade nessas áreas? Quais os princípios você precisa cumprir? Quais os princípios que vão garantir resultado para que você tenha paz e prosperidade nessas áreas? Tá? Isso tudo é uma forma de tomada de consciência do seu propósito de vida. E quando você toma e desperta esse propósito de vida e toma isso como verdade para viver a sua vida dentro da promessa de vida, da promessa divina, tendo o propósito como aquilo que tira você da cama, como aquilo que Deus te trouxe para poder fazer nesse mundo, quando você toma essa consciência do propósito e desperta esse propósito na sua vida, primeiro você passa por todo esse processo de reconhecimento, de reflexão. E aí você se torna um governante de si mesmo. Se você não quer se governar alguma área da vida, problema seu, mas que você passando por esse processo de reflexão, você vai ter consciência do que precisa ser feito. Tá? Agora Deus nos deu a liberdade, como nós já falamos aqui, a liberdade para decidir se queremos governar sobre essa área ou não. Tá? E aí, com essa consciência de governar a si mesmo, eu já quero entrar no tema da governança essencial, ou governo de um povo. O que a palavra de Deus fala sobre essa questão do governo de um povo? A palavra de Deus nos fala lá em Provérbios 29, versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Será que tem alguma ligação com o que nós estamos vivendo aqui? Mas enfim, não estou aqui para poder falar sobre partido político e nem direcionar ninguém politicamente. Só estou para poder abrir o nível de consciência de vocês, abrir a consciência de vocês para o verdadeiro e essencial sentido de governar, para que vocês tomem as decisões mais assertivas nesse sentido da sua vida e que aqueles que não gostam de política, que falam que eu detesto política, não gosto desses períodos políticos, que eu vou anular meu voto e tal. Cuidado, porque a anulação do seu voto, você não viver, não ativar aquilo que você tem controle, que é colocar as pessoas certas lá e cobrar dessas pessoas os resultados que elas estão prometendo. Se você não toma essa consciência, se você não tem essa consciência, tem gente escolhendo por você. E talvez por isso você acha a política ruim. Porque as pessoas que estão escolhendo por você não têm princípios, não têm valores como os seus, para colocar as pessoas certas lá em cima que vão contribuir para o bem comum. Tá? Pensa no grau de importância que tem o seu voto, que tem você fazer a sua escolha para um candidato correto. Tá? Ainda continuando aqui nesse nível de consciência da governança de um povo, em Provérbios 29, 4, a palavra de Deus nos fala que quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. O que você me fala sobre isso? E para a gente poder fechar aqui um termo polêmico, onde a gente vai dar andamento e abertura para a gente entrar nessa questão da governança de um povo, na governança essencial. Romanos 13, versículos de 1 a 5. Todos devem submeter-se às autoridades governamentais, pois elas foram estabelecidas por Deus. Pessoal, esse versículo é um versículo polêmico. Polêmico. O que está falando aqui? A palavra de Deus está garantindo para nós que toda autoridade que é colocada sobre a nossa vida, sobretudo as autoridades governamentais, elas estão ali porque elas foram estabelecidas por Deus. Isso indiretamente nos fala o seguinte: o governo que o povo tem é o governo que ele merece. Ou seja, Deus coloca a autoridade política às pessoas que a gente tem que estabelecer, porque o povo se estabelece por essa autoridade. E muitas das pessoas, e quando a gente toma essa consciência, muitas das pessoas
e aí eu vou reforçar aqui que eu falei, se você não está tomando as decisões corretas, tem gente escolhendo por você e colocando em autoridade governamental uma pessoa que vai completamente de contra os seus valores. E o que eu direciono aqui é que os valores seus estejam estabelecidos no cumprimento de princípios, que constam no livro da sabedoria divina, que constam no livro na palavra de Deus, que estão dando certo há milênios, e que muitas dessas coisas vão de contra as novas ideologias que são pregadas no mundo. Vão de contra isso, porque essas ideologias não trazem a paz e a prosperidade, que é promessa divina para aqueles que cumprem princípios contidos na palavra de Deus. Ou seja, é difícil a gente engolir que as autoridades que estão lá foram impostas por Deus. Porém, aqui eu vou entrar um pouquinho dentro do contexto do princípio da honra. A palavra de Deus nos orienta que existem 5 instâncias que nós devemos honrar. Primeiro, a Deus, honrar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Honrar ao seu pai e a sua mãe, em segundo lugar. Em terceiro lugar, honrar as autoridades governamentais, porque elas são impostas por Deus, são estabelecidas por Deus. Honrar a quem tem honra e honrar as pessoas que te ajudaram na vida. Vamos nos ater aqui só a essa questão da governança política. Porque a palavra de Deus, ela direciona também que o honrar não é só temer, não é só respeitar. O honrar é honrar financeiramente mesmo. É dar presente, é dar prêmios. E como é que eu honro as autoridades políticas nessa questão de cumprimento de princípios, cumprindo o princípio da honra? Eu honro as autoridades políticas quando eu sou um cidadão que não sonega impostos. Eu honro as autoridades políticas quando eu sou um cidadão que não sou corrupto. Porque muitas das vezes eu cobro a seriedade das autoridades políticas, mas eu sou corrupto aqui embaixo. Eu sou corrupto aqui, sendo governado por elas. Como é que eu, sendo um cara corrupto, vou cobrar que eu tenha, que exista um governante que não seja corrupto, que esteja governando a minha nação, que esteja governando a minha cidade? Isso tem a ver com princípios, e os princípios eles estão ligados à fé. É você acreditar sem duvidar no resultado que esses princípios te trazem. E sabe o que o princípio da honra traz como resultado para a nossa vida? Ele traz resultado financeiro. Isso mesmo. A promessa de Deus para quem cumpre o princípio da honra conforme a palavra de Deus é resultado financeiro. Por quê? Porque a honra abre portas na sua vida. A honra, ela abre portas, pega bem essa chave. A honra, ela abre portas de ambientes onde talvez por falta dessa honra você nunca iria entrar. A honra, ela abre a possibilidade de você conhecer relacionamentos que talvez você nunca acessaria se você não honrasse a vida daquela pessoa. Uma pessoa que às vezes te ajudou, que você nem tem contato pessoal com ela. Eu tenho várias experiências desse jeito que eu poderia partilhar aqui, mas numa live não dá tempo da gente conversar sobre isso tudo. Mas eu tenho várias experiências pessoais sobre isso. De honrar essa pessoa, presentear essa pessoa, dar alguma coisa para a pessoa e essa pessoa abrir portas para resolver diversos problemas meus, me colocar em ambientes onde eu nunca entraria se não fosse por acesso a essas pessoas. Pessoas que são mentores meus, que eu nunca tive contato pessoal com eles, mas que através do material deles, através das mentorias, através dos cursos que eu já frequentei dessas pessoas, eu tive a possibilidade de um dia acessar essa pessoa, mesmo que não seja para conversar, mas eu aproveitei aquele momento para presentear essa pessoa como forma de honrar a vida dela, pelo resultado que o material que ela me entregou, o conhecimento que ela me entregou, sob o patamar que esse conhecimento que ela me entregou me colocou na vida. E por eu honrar aquela pessoa, por eu honrar essas pessoas, eu tive acesso a ambientes que talvez eu nunca entraria se não fosse através delas. Isso é promessa do princípio da honra. E como que eu honro então, voltando aqui, como que eu honro a questão das autoridades políticas que são estabelecidas por Deus, que eu tenho fé que elas são estabelecidas por Deus, numa questão de princípios. É sendo esse cidadão que paga que não se corrompe, um cidadão que
não burla os impostos, né, ou que não sonega os impostos, que paga tudo certinho, que paga tudo em dia da forma correta. É dessa forma. Ah, Juliano, mas o governo está lá em cima, ele vai completamente de contra ao que o governo que está lá em cima, ele vai completamente de contra ao que eu penso, aos meus valores, ao bem comum. Não se importa com isso, tá? Se a sua escolha para colocar essa autoridade política no governo da sua cidade, no governo da sua nação, no governo da sua vida, se a sua escolha foi pautada nas promessas de bem comum que esse candidato do governo fez, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, e como é que eu lido com aquelas pessoas, com aqueles políticos que enganam o povo com falsas promessas? Como que eu lido com essas pessoas? Não se importe com isso, tá? O que você deve fazer? Diante dessas questões, né, diante dessa sua escolha, se a sua escolha de colocar essa pessoa lá nesse ambiente de governo, essa autoridade política, como autoridade governamental, se ela tiver pautado nas promessas de bem comum desse candidato, e o que você tem que fazer é simplesmente acreditar e honrar esse candidato. Se você acredita que esse candidato, né, vai cumprir aquilo que ele está falando, você está acreditando verdadeiramente porque você pautou as suas decisões nos valores que você tem, você pautou os seus direcionamentos de acordo com os seus valores, de acordo com o livro que o livro da sabedoria divina diz, no cumprimento de princípios, e essa pessoa te prometeu que cumpriria isso, ou seja, as promessas desse candidato, o direcionamento desse candidato, o plano de governo desse candidato tem a ver com o bem comum no cumprimento de princípios. A única coisa que você tem que fazer é acreditar e honrar ele com o seu voto. Isso é uma forma de você honrar a esse candidato. Colocar ele no governo é honrá-lo com o seu voto. Então, tipo assim, você tem que focar nisso que você tem controle. O que você tem sob controle nessa questão? É decidir, escolher, votar nele e cobrar dele. Fazendo a sua parte e deixando com que as contas desse governante sejam cobradas por Deus. Se ele vai cumprir ou não vai cumprir, aí você não tem controle. O que você tem controle é de analisar. O cara está prometendo, você acredita, ele te convenceu, na verdade não convenceu, né? Quem convence é o Espírito Santo. Mas ele deixou muito certo para você, você teve uma credibilidade diante dessas promessas dele, de que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, que ele vai cumprir com aquele plano de governo, e que aquele plano de governo tem a ver com o cumprimento de princípios, tem a ver com os seus valores. O que você pode fazer é honrar ele, ir lá e votar nele, honrar e cobrar dele sobre isso aí. Agora, se ele vai cumprir ou não, aí já não é com você, você não tem controle. E olha o que a palavra de Deus nos traz sobre isso. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O que está falando isso aqui? Olha o poder dessa palavra. O que está falando isso aqui? Tudo aquilo que você promete nesse mundo, você vai acertar contas, você vai prestar contas disso com Deus. A palavra de Deus, ela é mais eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Nada em toda a criação, nada que você fizer está escondido aos olhos de Deus. Nada está oculto à presença e à vontade de Deus na sua vida. Ou seja, se um político te prometeu, se ele criou essa confiança em você, você foi lá e honrou ele, pautado em princípios, pautado em valores constantes no livro da sabedoria divina, que vão trazer, não decidindo só sobre o seu próprio umbigo, mas percebendo que aquelas propostas fazem o bem para o bem comum, para a nação como um todo, para a cidade como um todo, e se esse governante não cumpre com essa promessa dele, com esse plano de governo dele, quem vai haver de prestar contas com Deus é ele. O que você tem que fazer é a sua parte, que é colocar ele lá e votar nele e cobrar dele sobre aquilo que ele te prometeu.
aquilo que criou, que ele conseguiu criar uma confiança em você, a nível de fazer com que você honrasse ele com o seu voto. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, eu quero trazer para vocês a importância que é as suas escolhas. Talvez o governo que nós temos hoje, você não está satisfeito com esse governo porque você deixou de cumprir com o seu papel de cidadão. Você deixou de cumprir com o seu papel de cristão. Você deixou de cumprir com o seu papel de uma pessoa que busca por evolução, por uma pessoa que tem conexão com Deus através da vivência de um propósito. Perceba que a sua decisão de voto, que você ir lá votar, que você não anular o seu voto, que você escolher alguém, que você parar para poder refletir sobre essa pessoa, sobre o plano de governo dessa pessoa, sobre aquilo que ela tem para poder entregar, que vai de favor com seus valores, que faz direcionamento ao bem comum, que cumpre o bem comum. Perceba a importância sobre isso. E foca no que você tem controle. Foca no que você tem controle. Meus queridos, aumentem o nível de consciência de vocês sobre essa questão de governo e política. Tá? Hoje, eu fiz essa live com uma entrada para a live da próxima semana. Tá? Na próxima semana nós temos uma surpresa. Hoje eu falei com vocês sobre propósito e governo. Na próxima semana eu quero abordar um pouco mais de política. Porque uma das formas um dos períodos que nós estamos em um período que dá muito para poder você praticar isso aqui. Dá muito para você tomar consciência dessa questão de princípios e praticar isso aqui nas urnas. Estamos aí há pouco mais de uma semana para eleições municipais. E você já tem qual que é o candidato que você vai votar? Você já sabe quem que é a pessoa da sua cidade que defende os valores e os princípios que estão constantes na palavra de Deus? Que te dão essa aqui através do plano de governo deles. Ele cria uma confiança em você a ponto de você honrar. Se você ainda não sabe, chegou a hora de você começar a refletir sobre isso. Tá? Na verdade já passou de hora, você já tinha que ter decidido. Mas eu trago essas lives aqui, essas duas lives de hoje e da semana que vem, para poder trazer para você essa consciência, porque ainda dá tempo de você refletir e escolher de acordo com essa questão de cumprimento de princípios. E a live da semana que vem, nós vamos abordar, eu e um convidado muito especial, nós vamos abordar o tema propósito, fé e política. Aí nós vamos entrar definitivamente na esfera da política. Aqui hoje, a intenção é aumentar o seu nível de consciência sobre governo. E na semana que vem, nós vamos aumentar o seu nível de consciência sobre propósito, fé e política. Você vai ver como tudo isso está ligado. E para conversar comigo nessa live da semana que vem, eu tenho nada mais, nada menos do que o padre Jean Carlos. Recém-padre, né? Diácono aqui na nossa paróquia, na paróquia de Santo Antônio, e ele aceitou esse convite especial para poder estar na próxima live, onde nós vamos falar sobre propósito, fé e política. Trazendo um direcionamento de alguém com autoridade para poder falar sobre fé, sobre política e sobre propósito. Afinal de contas, o padre Jean Carlos, ele cumpriu, a gente percebe, é muito perceptível que ele vem cumprindo o seu propósito essencial nesse mundo, né? Que é arrebanhar, trazer pessoas nesse ambiente de salvação, trazer pessoas, arrebanhar pessoas para essa salvação, né? Tá fazendo com que elas tomem consciência dentro de uma fé muito forte. Então, na próxima semana, desejo que nessa live vocês tenham tido esse aumento no seu nível de consciência sobre o governo, que isso paute agora as suas decisões sobre em quem votar, sobre de que forma votar, sobre o que refletir no momento de votação, tá? E na próxima semana, em companhia aqui do padre Jean Carlos, nós vamos falar sobre propósito, fé e política. Tá? Já entrando definitivamente no papel da política, porque aí nós vamos estar aí a exatamente 4 dias das eleições. Nós precisamos combater o mal também dentro da política. E uma das formas que Deus nos dá de combater esse mal é essa liberdade que Ele nos dá de governar sobre a nossa vida, mas de escolher esses governantes, né? Esses governantes são, na verdade, eles são direcionados por Deus, mas quem os escolhe é o povo, através das eleições.
né? E muitas das vezes a nossa falta de consciência sobre isso demanda que a gente não gosta de política, as pessoas não gostem de política e vão lá. Eu tô falando isso, gente, porque eu já fui assim. Eu já fui de cancelar a voto, de anular a voto, de justificar para não precisar de votar. Hoje não, né? Eu compreendo que se a gente quer mudança, a gente tem que apresentar a nossa opção. A gente tem que mostrar lá a nossa opção, né? E aqui eu quero deixar para vocês, hoje eu trago aqui, vocês percebem o quanto é importante a vivência desses princípios. Os meus conteúdos agora vão estar tudo muito focado nessa questão de direcionar vocês a tomarem consciência desses princípios e o resultado dos princípios na vida de vocês. Mas se vocês querem algo mais efetivo, se vocês querem, lógico que esse conteúdo, se você for aí construindo aí com o tempo, você vai tomando consciência do seu propósito de vida, tenha certeza disso. Tá? Os conteúdos que eu trago aqui vão trazer para você essa consciência, mesmo que demorada, para poder tomar consciência do seu propósito de vida. Agora, se você quer definitivamente tomar consciência do seu propósito de vida, né, sendo mentorado por mim, um período de 3 meses, eu vou te entregar, né, um esboço do seu propósito de vida para que você já comece a trabalhar com ações focadas, com informações focadas, com conhecimentos que verdadeiramente fazem sentido na sua vida, no sentido de evolução. Comenta aqui agora propósito, que eu vou te enviar um link onde nós vamos marcar uma reunião pessoal, ao vivo, online, e eu vou te apresentar toda a metodologia da minha mentoria Desperte Sua Missão, para que você desperte, passe a viver o seu propósito nesse mundo, amparado pelos princípios que verdadeiramente fazem sentido para você. Agora, nessa questão dos princípios, eu estou aqui elaborando também um evento maravilhoso, um evento online, tá? Com um nível de informação muito grande, por isso não vai ter jeito de trazer ele como uma live. Eu vou ter que fazer esse evento dentro de uma sala fechada, tá? Só com pessoas que quiserem de fato aprender sobre princípios, saber quais são os princípios, a que resultados eles levam e quais os princípios você precisa começar a viver urgentemente na sua vida para poder ter paz e prosperidade. Se isso faz sentido para você, comenta aqui agora princípios, ou princípio, tanto no singular quanto no plural. Tá? Pode comentar aqui agora que eu vou te enviar um link para você entrar no grupo Princípios da Prosperidade. Lá nesse grupo é que eu vou trazer todas as informações do evento. Repito, não vai ser um evento, tem jeito de eu trazer ele como live. Vai ser um evento online, ao vivo, mas eu vou ter que trazer ele dentro de uma turma fechada. Devido à quantidade de informações que esse treinamento vai ter, né? Treinamento sobre princípios bíblicos. Pessoal, sabe o que é a questão? Quando eu fiz a formação em princípios bíblicos, eu gastei uma nota. Eu estou trazendo isso para você gratuitamente. A única coisa que você tem que fazer é comentar aqui princípios, ou princípio. Entrar para dentro do grupo, que lá eu vou trazer as informações sobre como esse evento vai acontecer, que dia que vai acontecer. Tá? E lá eu vou partilhar, além de todas as informações, os links e o material que vai ser usado durante esse evento. Tá? É um evento grande, vai ser um evento aí que vai ter que reservar aí tipo umas 5, 6 horas, que vai ser um treinamento de umas 5 ou 6 horas. Mas a única coisa que você precisa é fazer isso, comentar aqui, princípio ou princípios, para você aprender quais são esses princípios, a que resultado eles levam e como você deve aplicar eles na sua vida, além de identificar quais são os princípios que você precisa de começar a viver na sua vida urgentemente. Comenta aqui princípios, eu vou te mandar o link para você entrar no grupo e lá eu trago mais informações sobre o evento. Tá? Meus queridos, então, paz, bênçãos e prosperidade na vida de vocês. Até a próxima live, na quarta-feira que vem. Que dia que é quarta-feira que vem? O problema é que não tem nada aqui. Ah, tem aqui. Espera aí que eu vou ver aqui. Quarta-feira que vem vai ser dia... Nós já estaremos em outubro, vai ser dia 2 de outubro. Às 11h05, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, nós vamos falar sobre prosperidade, fé e política. Eu e o padre Jean Carlos aqui partilhando o nosso conhecimento, para que vocês tomem consciência e de fato esse ano façam a decisão correta, porque nós precisamos de implementar, de colocar sobre aquele governo, de direcionar sobre o governo do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, pessoas que estão ligadas a princípios constantes da palavra de Deus e que verdadeiramente suas propostas façam sentido para o bem comum e não só para o umbigo delas próprias ou o umbigo de um ou de outros. A gente precisa de fato,
cortar essa questão de ficar agradecendo político por aquilo que eles estão fazendo para nós de forma individual. Não, não é esse o interesse do governo. Não é isso o direcionamento de um governo pautado em princípios. Nós precisamos de efetivamente colocar pessoas que estejam em consciência aos valores constantes da palavra de Deus, para que cada vez mais a gente possa combater essas ideologias que vêm destruindo a estrutura da família, que vêm destruindo a nossa estrutura profissional, que vêm destruindo a cabeça das nossas crianças, cabeça dos nossos jovens, né, implementando ideologias que nada tem a ver com a obtenção de paz e prosperidade nesse mundo. Tá? E essa paz e essa prosperidade é o que eu desejo para vocês no cumprimento de princípios. Um beijo no coração e até a nossa próxima live. Bye, bye!